Olá a todos, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Sirena. Como vocês já viram pelo título do vídeo, esta daqui é uma leitura para o signo de Câncer em relação ao mês de abril. Serve tanto para o signo solar quanto o ascendente e o lunar. E como da última vez, eu vou utilizar o baralho cigano a princípio, depois eu vou utilizar ou algum tarô ou algum oráculo. Já de início, a gente tem a carta da criança no meio da leitura, o que indica um novo começo ou uma nova fase da sua vida. Eu acredito que esse é um tema meio recorrente para todos os signos até o momento. Todo mundo teve pelo menos algum tema em relação a um novo começo, a um novo ciclo. Então isso talvez fique mais evidente para você agora no mês de abril. Pode ser que seja algo que você já tenha começado algum tempo atrás, esse novo ciclo. Você continue trabalhando nele nesse mês. Ou pode ser que você encontre essa nova fase durante o mês de abril. E eu já vou dizer que isso aqui me parece ser uma questão mais interna, realmente. Não existe nenhuma carta que indique trabalho ou relacionamento, embora, embora a torre ela possa ter esse significado, de ser em relação ao trabalho, né, em relação à companhia, uma estrutura, mas com as outras cartas aqui presentes, eu acredito que seja mais uma questão realmente interna sua. Quando você começa uma nova fase, às vezes as mudanças nem aconteceram ao seu redor, né, mas dentro de você, internamente, você se sente diferente ou você age diferente, por consequência, você vai ter resultados diferentes na sua vida, se você muda como você é internamente. A gente tem a chave aqui no começo da leitura, o que indica que você vai ter algumas respostas, vai encontrar talvez um novo caminho ou uma nova possibilidade para algo que você queira fazer, para algo que você queira realizar. Pode ser realmente uma questão interna, você encontra informações sobre você mesmo neste mês. A chave e o chicote com o buquê. Pode ser que você se sinta um pouco apressado nesse mês. Ou talvez você tenha pressa em começar esse novo ciclo. Ou inclusive você se sinta não forçado, mas como se fosse necessário passar por isso rapidamente. Essa chave, né, essa possibilidade de mudança, ela pode aparecer para você como uma surpresa, inclusive, mas isso meio que vai exigir que você tenha muita disciplina, para que você realmente tenha um bom resultado com essa mudança ou com esse novo caminho ou esse novo ciclo. É assim, se você for capaz de ter a disciplina, de você lidar com isso de uma forma bem madura e bem realmente disciplinada, determinada, você tem que estar com o foco bem claro em relação ao que você quer, aí sim você vai conseguir obter um bom resultado, ou o resultado que você espera. Com a chave, a âncora e a lua, pode ser que você estivesse se sentindo muito estagnado e agora em abril você encontra a informação que faltava ou a peça que faltava para que você entendesse por que que você está nessa situação. Se você tinha essa sensação de marasmo, de estar no mesmo lugar, estar preso, você encontra a chave para se libertar disso, ou essa informação vem à tona. Talvez, inclusive, se você fizer alguma mudança, é o que vai trazer essa informação à tona. É como se você encontrasse a chave para algo e você não precisa, não necessariamente sabe o que que ela abre. Ou a partir do momento que você abre uma porta, você não sabe o que está do outro lado. E quando você passa por esse lado, pode ter dezenas de possibilidades, milhares de possibilidades, mas você só vai saber a partir do momento que você abrir essa porta. E isso também vai trazer essa informação para você, ver algo vem à tona, algo vai ficar claro. Pode ser que você não tivesse clareza em relação ao que estava estagnado, e isso vai essa mudança ou esse novo rumo que você está tomando, esse novo ciclo, ele vai te mostrar isso com muita clareza. Olha só, isso daqui está completamente parado há tanto tempo. Tem que tomar alguma atitude, senão você vai ficar preso nisso para sempre. Ou pelo menos até que você decida não estar preso. Aqui com a âncora, a criança e a torre. Pode ser que o que você esteja começando seja muito estável, esse novo ciclo. Ou ele se mostre ou muito estável, ou talvez você até possa ter a impressão de que é estagnado. Isso aí vai ser relativo para todo mundo. Mas pode ser algo que seja bastante frutífero, né? Mesmo que seja mais parado do que o normal. Mas eu sinto que esse novo ciclo ele vai te trazer estrutura, vai te trazer estabilidade, independente do que seja.
E eu também sinto que a tua mente vai estar bem mais aguçada em relação a como você enxerga o mundo, os outros ao seu redor ou você mesmo. É um ciclo em que vai te permitir se sentir estável e ao mesmo tempo conseguir enxergar tudo de um ponto de vista bem alto, bem elevado. Como o chicote, a criança e a estrela, eu normalmente vejo a estrela como uma questão individual ou espiritual. Geralmente fala sobre questões internas ou a questão espiritual. É como se você então estivesse sendo apressado a começar esse novo ciclo. Isso também pode indicar uma questão astrológica, né? É um ciclo novo e mesmo que você não pode ser que você não quisesse começar ele ou não fosse a sua intenção, isso vai ter início independente do seu de quais eram os seus objetivos ou não. Você vai entrar nesse ciclo querendo ou não. E talvez isso exija bastante de você em relação a ter determinação e a se manter firme no caminho, nesse caminho. O que eu vejo é como se fosse você meio que tivesse sendo obrigado a fazer uma dieta espiritual. Vai ser difícil de explicar isso. Essa nova fase é como se, eu vou explicar, ela não vai permitir os mesmos erros do passado. Que você repita os mesmos erros do passado. Eles vão ter consequências muito maiores para você se você continuar repetindo os mesmos erros. É isso que eu tô sentindo. É como se você já tem o conhecimento necessário para seguir esse novo ciclo. E errar não vai mais ser. Errar, não errar normalmente, mas errar com o mesmo erro não vai mais ser. Não é que não vai ser permitido, ele vai ter consequências maiores. É quase como se você. Vou usar um exemplo aqui. Você sabe que comer muito açúcar não faz bem. Aí você vai lá e come um monte de bolo, come um monte de chocolate. Daí você fica mal, teu corpo fica mal. Você se recupera, você vai lá e faz a mesma coisa. E ainda assim tá bem. Mas é como se nesse novo ciclo, fazer isso, comer esse monte de chocolate, comer esse monte de doce, fosse te fazer mais mal e te causar um mal por maior tempo. Então é quase como se fosse assim, ou você ajeita isso, ou você muda isso, ou você para de cometer o mesmo erro, ou as consequências vão ser maiores. E não é. E pode ser, inclusive, como eu falei, uma questão interna. É quase como se o universo estivesse tentando te auxiliar a subir o próximo nível, dar o próximo passo. E meio que isso vai ser exigido de você de uma forma que não vai te dar outra opção, senão fazer isso certo. Se não fazer isso, não vai ter outra opção. Você vai ter que fazer isso, vai ter que usar a tua determinação e a tua força de vontade para superar essas questões suas. Isso aí é N possibilidades, como eu disse, não tem nada indicando que área da vida que é. Eu estou usando esse exemplo, né? É só um exemplo, essa questão do doce e tal. Mas isso pode se aplicar em qualquer área da vida, pode ser em questão de relacionamento, em relação ao trabalho, nas questões familiares, em como você enxerga as coisas, em como você reage a certas coisas, a certos assuntos. É isso que eu vejo. Aqui com a lua, a estrela e a cobra, talvez isso aqui esteja só evidenciando o que eu acabei de dizer, né? A questão de não cometer os mesmos erros, não voltar a cometer os mesmos erros. Porque a lua, ela traz clareza, a estrela também. Mas ainda assim é um período noturno, ainda assim você não tem a visão total da situação. Pode ser que existam partes suas que são, vamos dizer assim, negativas, mas é no sentido de que fica criando autossabotagem, por exemplo. E que ainda não. Elas podem vir à tona agora em abril. Ou pode ser que se você só vai se deparar com elas quando você tropeçar nelas. E isso vai exigir, obviamente, muito autocontrole, muito uma estabilidade mental muito grande para você conseguir lidar com isso. Por isso que eu disse, né, que o universo meio que está esperando que você não repita os mesmos erros. Não é para você olhar para isso e pensar, nossa, mas então eu vou sofrer. Não é isso. É questão de dificuldade, todo mundo tem, problema todo mundo tem, principalmente interno. Mas você não pode mais se permitir reagir ou agir da mesma forma que você agia antes, né? Principalmente se eles não solucionam esse problema. Essa é a principal questão. Continuar
se estufando de chocolate não vai resolver o teu problema interno de não se sentir estável, entendeu? É isso que eu quero dizer. É isso que a leitura meio que indica, que você vai precisar lidar com a situação com muita cautela e você vai precisar se esforçar para enxergar isso, porque não é que está completamente invisível, você tem o auxílio da lua, da luz da lua, você tem a estrela que é o teu auxílio interno, né, o teu eu superior, para te auxiliar a enxergar os problemas, mas você precisa prestar atenção nisso, você precisa estar atento. Não pode simplesmente, vou sair por aí, sair correndo que nem um louco pela noite adentro sem olhar para onde eu tô pisando. E aqui com o buquê, a torre e a cobra, talvez isso realmente seja uma questão totalmente interna sua e não tenha nada a ver com questões dos outros, trabalho, nada. É questão de talvez alguns momentos de introspecção é que vão trazer essa informação para você. A torre ela pode indicar isso, né, a necessidade de isolamento ou de se sentir isolado, para que você consiga manter a sua mente clara e sem influências externas. Mas eu sinto que de um modo geral isso não está sendo apresentado para você para te fazer sofrer ou porque você como se fosse você merece passar por isso, essas dificuldades é quase como se você pudesse ativar uma habilidade diferente nesse mês. Ou você tem essa habilidade dentro de você, talvez ela não esteja visível. E o universo ele está apresentando isso para você. Olha só, você consegue fazer isso, você consegue enxergar isso de uma forma diferente. Mas vai ter exigir paciência, vai ter exigir determinação, atenção. São os detalhes. E ele vem realmente como um presente isso. Não porque o universo quer te ferrar, é porque se você mudar a forma como você enxerga as coisas ou como você lida com as coisas mais pra frente, você não vai ter problema em lidar com certas situações. Às vezes isso aqui é quase como se fosse um treinamento, para que você lide com a situação no futuro diferente. É isso que, pelo menos as cartas estão me dizendo, o que elas estão me indicando e a informação que o universo está trazendo. É um treinamento e não é para você encarar isso como se é realmente um treinamento para você conseguir enxergar a situação de uma forma diferente. E isso vai ser posto a teste, principalmente para o final ali de abril. Aprendeu o que você tinha que aprender? Realmente está conseguindo enxergar as coisas de uma forma diferente? Eu acredito que o começo do mês talvez nem seja tão difícil assim. Não tô falando sobre as outras áreas da vida, eu tô falando dessa questão em específico, tá? E aí você vai ser posto a teste até o final de abril. Se você realmente aprendeu a sua lição ou não. Se você estiver prestando atenção, você vai enxergar a cobra com facilidade e você vai conseguir desviar dela. Mas você precisa realmente estar atento. Vamos ver se tem alguma mensagem dos animais. Temos já uma aqui. Tem o alce americano. Tô aqui com o alce americano e o tatu. Isso aqui meio que tá reforçando o que eu disse antes. Talvez é como se chegou a hora de você realmente criar uma casca mais grossa e conseguir se proteger de certas situações ou evitar lidar com certas situações. Talvez
tem alguns problemas que sejam recorrentes na sua vida que não precisam nem estar acontecendo mais. É como se você fosse capaz de criar um bloqueio, até no nível energético, para impedir que isso pare de acontecer, de uma vez por todas. Mas vai ser necessário você mudar o teu ponto de vista. O alce ele é um animal muito grande, né, e pelo menos nessa figura aqui ele parece até um pouco bobo, um pouco, descuidado. Não se preocupa com nada, é como se ele não estivesse pensando em nada, ele só tá ali de boas, e vivendo a vida, sem pensar demais. Talvez você esteja entrando em uma fase em que isso não vai mais ser possível, em que vai ser necessário que você mude a sua atitude, crie bloqueios energéticos mais efetivos, ou crie bloqueios energéticos, se você ainda nunca fez isso, né, se você nunca tentou isso, para conseguir enfrentar as fases, né, próximos períodos ali da sua vida. É assim, é como se fosse assim, você tem uma situação, vai acontecer, vai ter dificuldades, isso todo mundo tem, então, né, e dificuldade é relativo, né, porque dificuldade para um pode não ser para o outro, mas de modo geral todo mundo tem dificuldades, e elas nunca vão deixar de acontecer. Então meio que você tem a escolha, ou você continua, você tem a escolha de não se importar mais com isso, ou de ser capaz de bloquear essas dificuldades, lidar com elas de uma forma diferente, ou você continua lidando como você sempre lidou. E aí, só que aí isso pode te atingir de uma outra forma. Isso aqui pode estar falando, inclusive, só de uma questão energética, tá? Para alguns, vai ser só uma questão de você se proteger energeticamente em relação à energia dos outros, em relação ao que está acontecendo ao seu redor. E aqui com as cartas desse oráculo, a gente tem o livro A Raposa e o Lago, novamente confirmando a leitura que eu fiz. Vai ser necessário acessar essas informações, tirar esse momento para entender como que você funciona, utilizar essa iluminação que você tem disponível para enxergar a situação com clareza, e é o momento de ser mais esperto, de você se sobressair e de você lidar com a situação de uma forma diferente. É uma questão de escolha. Como você vai lidar com os desafios que vão surgir daqui para frente. É como se nesse mês você estivesse sendo, como se alguém tivesse te ofertando um gabarito para alguma prova e dizendo: "Olha só, aqui estão as respostas", ou "Aqui está o passo a passo certinho de como você pode lidar com a situação que vai acontecer no futuro". Talvez você não saiba exatamente o que que é, mas é como se você estivesse recebendo ou sinais, ou você está recebendo informações, às vezes de outras pessoas. Vem, aparece um curso do nada na tua frente, é sobre algum tema específico e que você talvez até tivesse interesse antes, mas você nunca tivesse dado muita atenção. E isso fique pipocando na sua frente para dizer: olha só, você tá vendo isso daqui? Isso aqui você pode fazer, isso aqui você pode lidar com isso de uma forma diferente. Tá aqui a informação. E aí vai ser uma questão sua, ou você aprende com isso para enfrentar as coisas de uma forma diferente, ou você continua como você sempre foi, e aí nada muda. Ou ainda assim, ou você vai ser obrigado a mudar lá pra frente. É como se você tivesse a oportunidade de, você tem uma, como eu disse, você é como se você recebesse uma habilidade específica agora, e você vai conseguir usar ela lá na frente. E se você não usar, você vai continuar enfrentando o mesmo problema até que você use. Você vai ser obrigado a usar isso. E aí a tua escolha, ou você usa já, ou você usa mais tarde. Eventualmente isso vai ter que ser utilizado. Isso, eventualmente você vai ter que fazer isso. Tá, então isso é tudo que eu vejo pra vocês. Eu espero que tenha feito algum sentido e eu vejo vocês na próxima leitura. Tchau, tchau.